paz, seja bem-vindo à nossa mesa redonda, nossa última mesa redonda da conferência. Então, eu quero encorajar você, antes da gente começar aqui com as perguntas, para que você vá lá, aproveite e mande a sua pergunta, ainda há tempo. Manda a sua pergunta, participe ao vivo conosco, perguntando ao vivo a sua pergunta, obviamente. E nós temos aqui na mesa composto Emílio, que acabou de trazer a palavra do Senhor para nós, temos Alexandre Mendes, Valdeci, e aqui no nosso canto nós temos Deepak Reju, que foi um dos nossos produtores e que estará aqui conosco também respondendo lá dos Estados Unidos para nós, ao vivo, para vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a todos é: quais são os desafios dentro dessa área de aconselhamento e cuidado pastoral que essa pandemia trouxe? O que vocês perceberam no ministério que tem sido desafiador e o que vocês podem encorajar e edificar os pastores e líderes aqui que nos assistem? Sasha. Boa noite a todos mais uma vez. É bom estar de volta nesse contexto de mesa redonda. Eu acredito que o primeiro desafio e o mais óbvio foi no contexto de relacionamentos, né? A pandemia, por força do distanciamento social, trouxe para nós uma realidade diferente para a prática de relacionamentos. Eu não digo que é uma realidade impeditiva por completo, mas certamente que trouxe os seus desafios logísticos, né? Então, o primeiro desafio relacional que eu aponto foi o logístico, que com o tempo eu acho que todos nós aprendemos que ele foi flexibilizado por diversas razões, N razões, embora ainda esteja limitado. E o segundo desafio que eu vejo ainda nessa área relacional foi a questão de ter colocado em xeque percepções, liberdades diferentes. Pessoas têm percepções diferentes do que é prudente, pessoas têm percepções diferentes do que é certo, e colocou aí em questão um exercício da nossa consciência cristã, né? Do que é permissível em termos de exercício de distanciamento social ou flexibilização dele. E isso trouxe desafio para as pessoas aprenderem a amar a pessoas que pensam diferente e também a reprimir os seus juízos, né, os seus julgamentos pecaminosos do outro, né? Então, eu apontaria de cara esses dois obstáculos relacionais, e certo que existem tantos outros, e deixar os colegas do ministério aí também compartilhar o que eles têm percebido. Valdeci, o que você percebeu? Eu vou tentar falar mais dos desafios para a liderança pastoral. Eu creio que os pastores foram desafiados a aprender a praticar o ministério à distância, praticar o ministério via vídeo e assim por diante. Isso parece ser alguma coisa simples, mas de fato não é, porque no seminário você não tem um módulo, você não tem um curso, você não tem uma matéria. Como usar o Zoom. Como usar o Zoom. Você não tem nada disso. Então os pastores tiveram que aprender isso no momento em que eles estavam realizando o ministério, ou seja, eles não tiveram aquele tempo para parar, aprender e depois ir para o ministério, mas é como você reformar um avião em pleno voo. Muitos pastores tiveram que passar por isso, isso foi uma dificuldade, sim. Um outro desafio para a liderança foi mais um desafio diaconal, porque, por todo esse aspecto da pandemia, a economia também sofreu. E aí você teve vários irmãos e irmãs perdendo emprego, sem condições de trabalhar, em algumas igrejas mais humildes, onde você tem irmãos e irmãs que são diaristas, autônomos, eles não tiveram a sua renda, e a igreja teve aquele desafio diaconal, de ao invés de pedir que você entregue os seus dízimos, agora a igreja tem que tirar do caixa para assistir. Então, eu creio esses foram aí alguns dos desafios da liderança, e que não termina por aí, eu creio que vai se estender agora, é como essa liderança vai conscientizar os membros da igreja a voltarem às atividades normais. Como conscientizar um membro de igreja, por exemplo, a sair da sua zona de conforto e perceber que é muito mais perigoso ir ao supermercado, a uma farmácia, a uma feira, do que participar de um culto com irmãos e irmãs em uma igreja local, porque muitos poderão utilizar a pandemia até mesmo como uma desculpa, como uma muleta para manter o comodismo de ficar em casa, assistir Emílio pelo Zoom, pelo YouTube, eu posso assistir a hora que eu quiser, porque eu não tenho aquele compromisso de estar ali na igreja ouvindo o pastor Emílio pregar.
Infelizmente, eu sinto que muitos caíram na conversa, né, secular, que a igreja é um serviço não essencial, né, e acabaram ignorando assim a reunião do povo. Obviamente, tem casos e casos que precisam ser analisados. Eu gostaria de perguntar, então, agora para o Deepak, como que foi a experiência dele lá nos Estados Unidos com a pandemia. Such good answers from the brothers. I really appreciated what the brothers have said already. Foram respostas tão boas dos irmãos que eu agradeço a resposta que eles deram. One of the things that I felt like I've talked a lot about in the last 6 months has been anxiety. Uma das coisas que parece que eu falei muito nos últimos 6 meses foi sobre ansiedade. There's been a lot more fear, whether it's fear of the coronavirus, Teve muito mais medo, seja medo do coronavírus, whether it's fear of death, ou medo da morte, whether it's fear of trying to figure out how to live life in isolation, losing jobs, struggling with relationships. ou medo de como viver a vida em isolamento, ou perca de trabalho, ou perca de relacionamento, ou até morte. So, as much as that's been hard, it's been a wonderful opportunity to teach people how Christians deal with their anxiety and their fears. Por mais que isso tenha sido difícil, foi uma ótima oportunidade de ensinar como os cristãos lidam com suas ansiedades e os seus medos. To teach them not to let their fear set the pace for their life, but let their fear of the Lord be the main agenda for their life. Ensiná-los para que eles não deixem que os seus temores determinem o ritmo da vida deles, mas que o temor do Senhor determine o ritmo da vida deles. And to also teach them how their fear is a reflection of what they're worshiping in their heart. E também, It exposes them. e também ensinar que os temores deles são reflexo dos temores, dos ídolos do coração e mostrar isso para eles. So I've been able to help people come to terms with fears and show them that what they're ultimately worshiping is not the Lord. Então, aconselhando pessoas, eu mostrei que com esses temores, o que eles estavam adorando em última instância não era o Senhor. So there's a lot of other things, whether it's unemployment or how do you live in a pandemic where you're socially distanced and other things, but fear has been the thing I felt like I've talked about the most in the last 6 months. Teria outras coisas como desemprego, como viver quando você está socialmente distante, mas esses temores foi o que eu mais trabalhei nesses últimos 6 meses. And lots of other sin, fear, anxiety, worry, concern, they're all variations of the same thing. E esses temores, preocupações, são todas variações de uma mesma coisa. Muito obrigado, Deepak. Emílio, como tem sido para você? Concordo com tudo que os irmãos disseram, assino embaixo. E acho que uma área de especial interesse e ensino tem se mostrado eclesiologia. Eu creio que muitas pessoas perceberam que não tem algo muito enraizado acerca de qual é o valor da igreja, por que o culto público é importante, por que as igrejas estão tão animadas e afobadas, alguns diziam, para voltar a cultuar logo presencialmente, não está bom assim, de Skype ou de YouTube ou coisa assim. Discussões sobre teologia dos sacramentos, pode fazer batismo e ceia à distância, não pode. Todas essas coisas entraram na pauta das igrejas. E creio que para muitos ficou claro o quão pequena visão muitos têm acerca da importância do encontro semanal do povo de Deus presencialmente. Alguns perceberam que isso nunca foi prioridade na sua vida, era algo que fazia quando dava, e agora que não dá, não faz e pronto. E eu temo que muitos não vão voltar às igrejas. Então há um trabalho pastoral grande aí de acompanhar essas pessoas, de ajudá-las a entender a seriedade do que é estar o povo de Deus reunido. O pastor Gilson costuma falar, e ainda fala, que essa pandemia vai revelar muitos corações. Se o coração da pessoa estava no Senhor, e nas coisas do Senhor e na igreja, ou se estava distante do Senhor. Então, aqueles que estavam, com o coração no Senhor, no seu povo, não viam a hora, muitas vezes, de voltar. E muitas vezes, não todos, mas alguns revelaram um coração que estava longe do Senhor. Uma outra pergunta que nos chegou aqui
sobre a relação do perdão, né, para as outras pessoas. Quando alguém, né, faz alguma coisa contra nós, e você então está aconselhando aquela pessoa, como que você trabalha a questão do perdão? Ela deve perdoar imediatamente ou deve esperar que a outra pessoa se arrependa primeiro e seja penitente? Como que vocês trabalham isso na hora do aconselhamento? Você poderia falar para a gente? Começar, Valdeci? Ok. Primeiro, eu creio que nós deveríamos definir o que é perdão. Nós temos uma concepção no meio cristão que eu julgo ser errada, equivocada em relação ao perdão, que é muito mais relacionada ao sentimento. Se eu ainda sinto a amargura da pessoa, é porque de fato eu não a perdoei. E outros têm, muitas vezes, uma perspectiva do perdão como aquela perspectiva da lembrança. Se eu me lembro da dor que me foi causada, é porque eu ainda não perdoei. Essa definição e essa conceituação do perdão, ela pode ser extremamente dolorosa, extremamente desastrosa, dependendo do caso, dependendo da pessoa que você está aconselhando. Por exemplo, se você aconselha uma pessoa que sofreu abuso, certo? Provavelmente essa experiência de abuso ela foi tão traumática que ela não sairá da lembrança dessa pessoa. Provavelmente isso vai mexer com todo o sentimento dessa pessoa. Significa, então, que a pessoa nunca pode perdoar em uma situação como essa, que o perdão nunca poderá ser uma realidade nesse sentido. Então, eu creio que nós precisamos entender o conceito bíblico de perdão. E se nós formos observar na Escritura Sagrada, quando a Escritura diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, cancelou as nossas dívidas, ali nós temos uma fantástica definição de perdão, que é rasgar o título, rasgar a dívida. É você simplesmente tomar a decisão de, por causa daquela dívida, você como pessoa, não condenar aquele indivíduo. A Escritura Sagrada ainda diz que a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu a retribuirei. Ou seja, a vingança não pertence, nesse caso, à pessoa. Pensando nisso, então, é possível conceder perdão mesmo quando a outra pessoa não tenha expressado o arrependimento? Se você se lembrar da oração do Senhor Jesus na cruz do Calvário, você diria que sim. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ninguém havia, naquele exato momento, pedido a Jesus, Senhor, perdoa por termos te crucificado. Mas Jesus intercede ao Pai, pedindo que o Pai os perdoe, porque eles não sabiam o que estavam fazendo naquele momento da ignorância deles ali. É possível, biblicamente falando, é possível. Eu posso caminhar com a pessoa nesse sentido? Claro que eu posso caminhar. É claro que o ideal seria, e eu creio que até mais fácil para a pessoa, é quando o opressor, o ofensor, se arrepende, volta, clama, pede o perdão. É muito mais fácil conceder o perdão nesse sentido. Mas nem todas as vezes nós podemos pegar o caminho mais fácil. Muitas vezes nós temos que pegar o mais difícil e, creio eu, ser possível conceder o perdão, ainda que a outra pessoa não tenha pedido. Ou seja, você simplesmente dizer, eu não condenarei esta pessoa. Esta pessoa está nas mãos de Deus. Quem vai lidar com ela é o Senhor Deus, não eu mais. Algum irmão gostaria de acrescentar? Ainda pegando talvez um gancho e uma carona no que o Valdeci colocou, né, sobre não só o cancelamento da dívida, mas também refletindo sobre o padrão de perdão do qual nós tomamos como base para a prática do perdão uns aos outros, né? Que é o perdão que nós temos de Deus em Cristo Jesus. De acordo com Efésios 4:32, nós perdoamos como Deus em Cristo nos perdoou. E é óbvio que a partir dali nós podemos explorar alguns aspectos que eu quero convidar você a pensar justamente na prática da necessidade do arrependimento do ofensor para praticarmos o perdão, de pensarmos em dois planos distintos, né? Nós temos o plano horizontal e nós temos o plano vertical.
Eu quero propor para você de que o plano vertical, o perdão no plano vertical, no seu relacionamento com o Senhor, ele sempre acontece. É o que diz em Marcos 11:25, em você estando sozinho, orando, você tem alguma coisa contra o irmão, perdoai para que os seus pecados também sejam perdoados. Existe um aspecto vertical que sempre acontece em termos de perdão de um irmão, né, que é você e o Senhor. E existe um aspecto horizontal de Lucas capítulo 17, versículo 3, que é condicional ao arrependimento do irmão. Essa transação ela ocorre mediante o arrependimento do irmão, e o que nos faz muito sentido quando paramos para pensar no perdão que recebemos de Deus em Cristo, em que Deus toma a iniciativa, envia o seu Filho Jesus Cristo, né, que nos encontra, nós ofensores, como estávamos, né, e há o perdão, e esse perdão é recebido pelo arrependimento dos nossos pecados. Né? Então o propósito tem o cancelamento da dívida, como o Valdeci bem explicou para nós, o aspecto da reconciliação como uma consequência do perdão, que é o objetivo então desse perdão dado, e o que eu vejo que é danoso na igreja é justamente essa epidemia de liberação de perdão que nós fazemos sem confrontação ao outro. E o que nós começamos a colecionar são pessoas que estão buscando um alívio de uma amargura que elas sentem contra outras pessoas, sem a reconciliação do irmão, e quem tem problema, na verdade, é o ofensor. No perdão que recebemos de Deus em Cristo, quem tinha problema não era o Senhor, que estava amargurado porque nós tínhamos virado as costas para ele. Nós tínhamos um enorme problema. Então Deus providenciou, na sua iniciativa, um meio para a nossa reconciliação, e mediante arrependimento nós tomamos posse disso e somos reconciliados com o Senhor. Então, irmãos, quando a igreja começa a entender essas duas perspectivas, esse aspecto de não se trata de um mero sentimento que o Valdeci colocou, né? De que é algo poderoso, é algo que está aí, e não é ser insensível às dores que as pessoas passaram, e passamos a praticar justamente esse aspecto da busca do irmão ofensor que está com um problema, eu tendo a pensar que a igreja vai ser tremendamente beneficiada com uma cultura em que a prática do perdão, de acordo com a palavra de Deus, vai criar uma atmosfera de graça, de reconciliação uns com os outros, de fortalecimento dos laços de amor, e nós vamos espelhar When Tasha's aquilo. done, I have something I can add to. Ok. E que soma um aspecto importante de um testemunho público, né? De que nós vamos justamente testemunhar esse amor uns aos outros e que Cristo veio a nós, ok? Acho que o Deepak tem algo para completar. Oh yeah, Sasha gave a great answer in connecting the vertical and the horizontal. Sasha deu uma ótima resposta conectando no vertical e horizontal. So like Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, Como Efésios, forgiving each other just as God in Christ has forgiven you. como Efésios 4:32, que diz para nos perdoarmos uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. And so, you know, the quick way to summarize that, or phrase that is, forgiven sinners forgive sin. Uma forma rápida de resumir isso é: pecadores perdoados perdoam pecados. And then Matthew 18 helps us when you think of the parable of the wicked servant. Mateus 18 nos ajuda quando nós pensamos na parábola do servo mau. Because what we see is the king forgives the debt of the servant, a debt that was so incalculable, was beyond anything that the servant could repay. Quando nós vemos que, né, o rei perdoa a dívida daquele servo, que era uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. And then the servant goes out and he refuses to forgive the much smaller debt of the fellow servant, which was so small in comparison, it's minuscule compared to the huge debt that the king had forgiven. E esse servo mau sai, e quando tem um conservo que também deve alguma coisa para ele, ele não perdoa, só que a dívida daquele conservo era minúscula comparada ao que ele devia para o rei. So it reminds us of two things. One, it's a warning against unforgiveness. Nos lembra de duas coisas: é um alerta contra a falta de perdão, Because you see at the end of that parable in Matthew 18, the consequences for the wicked servant who refuses to forgive. porque você vê em Mateus 18 as consequências daquele servo que se recusou a perdoar. But then also it's a good reminder because the king forgave a debt that was beyond the capacity of that wicked servant to deal with on his own. Mas também é uma boa lembrança de que o rei perdoou uma dívida que aquele servo jamais conseguiria lidar por conta própria.
And that's our forgiveness in Christ. E esse é o nosso perdão em Cristo. So when I'm helping someone think about forgiveness, I get them to stare at that first half of that parable. Então, quando eu quero ajudar alguém a pensar sobre perdão, eu faço eles contemplarem aquela primeira parte da parábola. Because I think once they get the vertical forgiveness, that should change the nature of the horizontal forgiveness. Porque quando eles entendem, então, a natureza vertical do perdão, isso vai transformar o entendimento na natureza horizontal do perdão. So I want them to, so I get, let me say again. So I make sure they get it. I don't have them just read it once. I'll ask them to read that parable every day for 31 days because I want the message of God's forgiveness in Christ to sink in. So on day 5, it doesn't do much. On day 10, it does more. And day 30, you can see them owning it in a different way. Então eu quero ter certeza que eles entenderam isso. Então eu faço eles lerem só aquela primeira parte por 31 dias. E talvez no quinto dia eles entenderam um pouco, no dia 10 um pouquinho mais, mas você vê a transformação da compreensão no final do período, né, sobre o entendimento do perdão de Deus. So that's just building on what Sasha said. Então eu estou aqui né, em cima daquilo que o Sasha mesmo disse. Obrigado, Deepak. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Emílio? Concordo com os irmãos. Perdão é muito mais acerca de restaurar um relacionamento, refazer uma comunhão, do que você parar de sentir aquela coisa ruim que você está sentindo. E isso tem que ser guiado biblicamente, como os nossos irmãos colocaram. Amém. Gostaria de endereçar uma pergunta primeiro para o Deepak e depois para os outros irmãos também, sobre como nós podemos estimular uma cultura de discipulado que acontece não só, né, do pastor, mas também em outras circunstâncias. Eu sei que essa pergunta, né, é uma pergunta importante, já foi feita, mas eu acho que cada vez a gente tem mais um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas na igreja buscam o aconselhamento do pastor. Se não for o pastor, eu não aceito. Então, Deepak, como que aí na Capitol Hill vocês têm trabalhado isso, e assim também nossos irmãos estão aqui? Thank you, Vinny. A culture of discipling is, well, our goal is to develop in the members a personal responsibility and sense of their own ownership of the discipleship of other members. So it's not a program, but it's a DNA that we weave into the church. So first things, let me pause there. Yeah. Numa cultura de discipulado, a gente quer que os membros, né, eles entendam a responsabilidade deles no cuidado mútuo de cada um. So first and fundamental, we teach it. So we teach discipling every time the text allows it. We teach it in seminars. We teach it in conversations. We model it as we do it with others. Então nós ensinamos em cada pregação, quando o texto trabalha sobre isso. Nós ensinamos em seminários, aulas. Nós fazemos isso modelando um para os outros, para eles verem como que se faz. So we teach it again and again and again and again because we want to get it into the DNA of the church. Nós ensinamos vez após vez após vez, porque queremos que isso esteja no DNA da igreja. Because I don't want the members to think this is some kind of program that the pastors come up with. Porque eu não quero que os membros pensem que esse é um tipo de programa que os pastores inventaram. And when they come to understand it's a part of their responsibility before Christ, and it's what Scripture teaches. Quando eles entendem que isso é parte da responsabilidade deles diante de Cristo, que é isso que a Escritura ensina, then they'll take initiative on their own to do spiritual good to other members. eles vão tomar iniciativa por conta própria em buscar o bem espiritual de outros membros. And now imagine not just one person that I'm discipling, but imagine now most of the church gets this responsibility. Agora imagina quando não só uma pessoa que eu estou discipulando entende isso, mas a maior parte da igreja entende isso. That's what I mean by culture. It's the whole personality of the congregation to do spiritual good to others. É isso que eu quero dizer por cultura. É quando a personalidade da congregação como um todo é de buscar o bem espiritual um do outro.
So I don't have to make anyone do it. I just faithfully teach and model it. And then when the members get it, then it starts changing the way the church looks. Então, eu não preciso fazer alguém, obrigar alguém a fazer isso, mas eu ensino e modelo, e então as pessoas começam a entender e elas começam a praticar isso. But many people also learn it because they have personally experienced discipling. They've been mentored by someone in the faith, and so you then do what you have learned. Mas muitas pessoas fazem porque elas foram discipuladas na fé assim, foram mentoreadas e elas então praticam aquilo que elas aprenderam. So if someone's poured into me, and then they say, now it's my turn to do it, I know what it looks like because someone's taken the time with me. Então, quando uma pessoa fala, não, fizeram comigo, agora é minha vez de fazer com o próximo, é porque ela entendeu, então, como ela recebeu isso. And so not only do I study scripture and pray as I'm discipling them, I want to do life on life with discipling. Então, eu não só leio a escritura e oro quando estou com ela, mas eu quero fazer um tempo de vida na vida. So I can read a book with one of the guys I'm mentoring about parenting. Eu posso ler um livro sobre, né, o cuidado de filhos, criação de filhos, com uma pessoa que eu estou mentoreando. But when he comes with me to my young son's football game and he sees my young son have a tantrum, he's going to learn about parenting on the spot. Mas quando eu levo essa pessoa, né, para um jogo de futebol dos meus filhos e ele vê um dos meus filhos fazendo uma birra, ele vai aprender na hora sobre esse tipo de criação de filhos. Because in that moment, he sees what godly parenting looks like, and you just can't replace something like that with a book. Porque naquele momento ele vai ver o que é uma educação de filhos piedosa, como isso se parece, e isso não pode ser substituído por livros. So we not only teach it, but we also model it by bringing people alongside with us in how we do life. Então nós não só ensinamos, mas também nos tornamos modelo, trazendo as pessoas para o nosso dia a dia. And then the third thing we do is we just pray. We pray regularly. And what I love about the evening services is how we pray about discipling. E uma terceira coisa que nós fazemos é orarmos sobre isso. Nós oramos bastante sobre isso. Nós temos no domingo à tarde uma reunião de oração, então nós oramos frequentemente sobre o discipulado. So Pastor Dever will often share a prayer request related to discipling in our evening service and have us regularly pray about it. Então o pastor Mark Dever, no culto da domingo à tarde, na reunião de oração, normalmente vai trazer um pedido relacionado ao discipulado e levar a igreja inteira a orar sobre isso. So for example, he'll say, let's pray that we're a church that's willing to ask each other hard and awkward questions. Então, por exemplo, ele vai pedir para que nós, como igreja, oremos, para que nós sejamos uma igreja disposta a fazer perguntas difíceis e constrangedoras uns aos outros. Or let's pray that we're a church that's willing to speak the word and teach the word and instruct one another in the word. Ou que sejamos uma igreja que fala a palavra, que tem coragem de instruir uns aos outros na palavra de Deus. And the beauty of that is, as being the senior pastor, the main teaching pastor, when he shares that prayer request, it's not just a prayer request. E quando o Mark Dever, o pastor principal de pregação lá, compartilha esse pedido de oração, não é só um pedido de oração. He's also saying this is how Christians are supposed to live. Naquele momento ele também está ensinando sobre é assim que um cristão deve viver. So he's setting that up for as a value in the Christian life. This is what it looks like to be a Christian. Então ele está colocando isso como algo valoroso na vida cristã. É assim que um cristão se parece. And as the senior pastor and the main teacher, he's the primary culture shaper for our church. E como pastor sênior e o pastor principal de pregação, ele é o agente principal da criação de cultura na igreja. So if discipling matters, he's going to make sure we pray about it as a church. Então, se o discipulado é importante, ele vai se assegurar que nós oremos sobre isso como igreja. So I could say more, but teaching, modeling, and discipling has three things that are fundamental to developing that culture of discipling. Eu poderia falar mais sobre, mas esses 3 pontos são importantíssimos em desenvolver essa cultura de discipulado: ensino,
modelo, modelar, né? Ser exemplo e oração. Muito obrigado, Ipek. Algum irmão gostaria de acrescentar? Pergunta para o Emílio agora, está na zona de conforto. Emílio, sai da sua zona de conforto. Responde para nós. Eu creio que, de fato, pastores sofrem muitas vezes com feridas auto-infligidas. E uma delas é nessa área. Nós já temos na igreja brasileira, e eu creio que em outros lugares também, a tendência por parte dos irmãos de idolatrar o pastor e achar que ele que tem que fazer o trabalho. Muitas vezes é aquela ideia de que a oração do pastor é mais forte. Ou a pessoa está enferma, não, que não quero presbítero visitando, não quero diácono visitando, não. Tem que ser o pastor, porque é a oração dele que vai fazer algo mais forte. E assim vai. E, infelizmente, muitos pastores perpetuam esse tipo de entendimento. Seja porque querem ter o controle, seja porque querem ter o poder que vem com isso, ou se sentem valiosos dessa forma, e não levam a igreja nessa direção de preparar pessoas para ajudar pessoas em inúmeras capacidades. E acabam, de fato, centralizando e sofrendo e vão para burnout e tantas outras coisas, muitas vezes por causa desse tipo de atitude centralizadora. Sendo que nós temos, sim, como pastores, algumas funções que nos cabem privativamente. Mas tem muitas e muitas coisas que a gente podia estar treinando pessoas para fazerem. A igreja seria melhor servida e nós ficaríamos mais focados naquilo que só a gente mesmo pode fazer. Amém. Eu entendo que vocês dois já responderam isso numa mesa redonda anterior, então quero encorajar vocês a buscarem isso lá no portal, nós temos os vídeos lá. Então eu quero trazer uma outra pergunta, começando aqui por Emílio. Valdeci, obrigado, né? Me tirou da zona do conforto, agora é só comigo. Mas ele ficou. Segura a zona de conforto aí para mim, cuida bem dela, né? Emílio, você tem lecionado sobre pregação, eu inclusive fui um dos seus alunos, foi muito abençoado. E um dos pontos que você trabalha bastante, e você tem, eu acho que, modelado para nós na igreja brasileira, é sobre essa interação com a cultura. Mas o importante que eu quero trazer aqui para o aconselhamento é que muitas vezes essa questão da cultura não é só a cultura lá fora. Essa cultura muitas vezes está, né, por debaixo do hardware de muitos membros da igreja. Sim. Como você vê que, então, a pregação e o que você tem feito na pregação tem ajudado nessa questão de aconselhamento, em lidar com questões, como você bem ilustrou hoje, né, com a palestra sobre Eclesiastes? Eu creio que os irmãos que puderam ouvir o pastor Vadislau também ouviram muito sobre essa conexão de pregação e aconselhamento. E as duas são facetas do ministério da palavra. É isso que nós fazemos, nós somos ministros da palavra. E ela tem esse aspecto público da pregação e ensino público, e tem o aspecto privativo no aconselhamento de famílias, ou casais, ou indivíduos. E nós não podemos menosprezar o quanto a cosmovisão das nossas ovelhas é afetada pela cultura do nosso tempo. Todos nós somos homens do nosso tempo. E às vezes a gente pensa assim, interagir com a cultura é só para alcançar os descrentes, para ver onde eles estão, construir pontes e assim por diante. É isso também, mas é mais do que isso. Nossas ovelhas são enormemente afetadas pelo pensamento pós-moderno, pelo secularismo, pela privatização da religião e tantas outras coisas. Eu acho que a gente estava falando mais cedo sobre a pandemia, várias dessas coisas ficaram claras nisso, como nossos crentes, muitos dos nossos crentes pensam de uma maneira secular acerca do que é a vida da igreja, a importância da igreja, não veem como um serviço essencial, como vocês disseram bem. Então, a ideia de a gente entender a cultura e construir essas pontes no ministério da palavra, ela é para a gente treinar melhor o nosso povo também, não só para alcançar os descrentes. Só nesse aspecto, acho que nós poderíamos acrescentar também que a Escritura Sagrada fala daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. A Bíblia Sagrada não é um livro de referência de religião. Ela fala para o homem no seu dia a dia, na sua vida prática, na sua cultura. É claro que, de fato, você, como diria Aristóteles, você não pergunta a um peixe o que é estar molhado, porque ele nunca teve a sensação de estar seco. Então, quando nós ministramos para pessoas que estão nadando nesse oceano da cultura contemporânea, essas pessoas serão afetadas pelas águas dessa cultura, elas beberão e serão afetadas. Mas a grande alegria que nós temos é saber que a Escritura Sagrada fala justamente para essas pessoas, para esses problemas e para esses assuntos culturais. E quando você
prega a Escritura Sagrada dessa maneira, né, você de fato constrói essa ponte. Por isso que mais cedo, quando eu falei da importância do pregador, se esforçar por aplicar melhor os seus sermões, não apenas por criar ou fazer usar bem a sua hermenêutica, a sua exegese, compreender melhor a ideia central do texto e a estrutura do texto ali, mas gastar tempo minuciosamente em aplicar a sua mensagem, porque você começa a tocar nessas diferentes áreas da cultura que os nossos ouvintes estão lidando com elas. E isso é também ministério da palavra. Pegando um pouco de carona com o que foi dito, né? E é impressionante como, eu não sei se vai ter um equívoco no que eu vou dizer, e eu me coloco aqui à disposição para ser corrigido pelos irmãos, né, em termos de cultura, né? Porque eu acredito que a gente pode pensar cultura em vários níveis, até a microcultura de uma determinada igreja e congregação, né? E eu quero enfatizar aqui a urgência de que nada substitui a aproximação com as ovelhas para o entendimento do que de fato elas pensam naquela micro-região. Quando a gente fala em termos de cultura brasileira, ela é tão diversa, ela é tão ampla, né? De que seria um equívoco achar que cada habitante deste enorme país pensa e enxerga o mundo da mesma forma. É um equívoco isso, né? E principalmente às vezes a gente vai meio desenganado lendo, e até bons livros de pregação, né, de que nos chamam para a compreensão da cultura, mas nós rapidamente falamos, então eu preciso ir ao teatro, assistir filmes, ler jornais e eu vou entender a cultura do meu povo. Não vai. Né? Você vai entender a plataforma maior da cultura onde ela se desenvolve, né? Mas nada substitui esse pastoreio, entendimento de como as pessoas pensam e reagem, né? Eu digo isso até por uma experiência que eu tive nesses anos recentes de participar de uma transição pastoral e tentar buscar como as pessoas pensavam e por que elas pensavam daquele jeito, né? Não só como pessoas brasileiras, não só na região sudeste, não só Vale do Paraíba, não só a cidade de São José dos Campos, né? Mas também a forma como a maneira que elas pensam foi resultado, né, de uma dieta espiritual, e sem entrar em méritos de certo ou errado, apenas entendendo ênfases e compreendendo como elas reagiam, né? E nada substitui esse trabalho pastoral, esse um a um, esse de casa em casa, para um bom ministério público, né? Então, é um desafio de comunicação, né? De entender como as pessoas pensam, como elas reagem. Uma única palavra evoca sentimentos diferentes e porque tem a ver com como elas pensam, né? E entender isso é insubstituível, né? E aí a questão até de aplicação que o Valdeci falou, acho que é um tema relevante da gente inclusive explorar e continuar pensando sobre isso, de que pelo menos eu, no meu entendimento inicial, quando você começa a estudar formalmente pregação e pensar sobre isso, eu pensava a aplicação sempre de uma coisa, ok, então me diz o que eu tenho que fazer amanhã, né? Sem dúvida há esse aspecto, né? Mas a aplicação transcende isso, né? Tem um aspecto também, me diga o que eu preciso crer sobre Cristo nessa passagem, me diz o que eu preciso fazer nesse aspecto, né? Tem tantas áreas, né? E o ministério individual vai lidar. É fascinante observar um pastor que é envolvido com ovelhas e um que não é, a diferença dos sermões. Eu não estou falando de conteúdo e profundidade teológica, eu estou falando de aproximação com o seu ouvinte, né? Isso é importante a gente refletir também, né? Deepak, gostaria de acrescentar alguma coisa? Asha, that's always a good thing to do. É sempre algo bom a fazer. You've got to, on the one hand, not stick your head in a hole and ignore culture. Então, por um lado, você não quer enfiar sua cabeça num buraco e ignorar a cultura. On the other hand, you can't just throw yourself in culture and assume it's not going to affect you. E por outro lado, você também tem que tomar cuidado de não achar que você vai se enfiar, se jogar no meio da cultura e isso não vai afetá-lo. So, I've been wearing glasses since I've been in high school. Eu tenho usado... And a wise Christian takes the word and uses the word like a set of lenses to be able to see into his life, including being able to discern how to deal with culture. Então, eu tenho usado óculos desde o ensino médio e um cristão ele deve usar a escritura como esse óculos para discernir a si mesmo, inclusive a cultura e sua interação com a cultura. So I feel like I've grown in my understanding of how to engage cultural issues really in two ways.
Então eu sinto que eu tenho interagindo com a cultura em duas formas. As I dig myself deep into the Word so that it can help me have a worldview to figure out how to engage culture. Conforme me aprofundo na escritura, para que eu tenha uma cosmovisão, uma visão de mundo para interagir com a cultura. Então, me aprofundo na escritura para interagir com a cultura. But then I feel like as a Christian, even as a pastor, I lean on some folks who are really mature Christians who are very good at discerning cultural engagement. Então, como pastor também, eu uso e ouço irmãos que têm essa capacidade melhor de poder discernir e engajar com a cultura. So there are certain podcasts and certain things I read. There's certain people who are really good Christians who engage culture and equip me to understand how to think more wisely. Então, alguns livros que eu leio, alguns podcasts que eu ouço, de pessoas que têm essa capacidade de interagir melhor com a cultura, que me edificam e me ajudam nessa interação com a cultura. So both those things, in the Word and then leaning on wiser brothers and sisters, help me to understand how to engage culture. Então, estar na palavra e também ter a ajuda de irmãos mais sábios me ajuda a interagir e engajar com a cultura. And here in the States, in the evangelical world, we have several people who are they're really cultural warriors. They're very good at bringing the word to bear on culture. E aqui nos Estados Unidos, nessa cultura, nós temos muitos que são guerreiros culturais, que são muito bons nessa questão de trazer a palavra para aspectos da cultura. So I feel like I've learned a ton from them how to think through issues, even if I don't agree with them on every point. Então eu percebi que eu aprendi muito com eles a compensar sobre algumas questões, mesmo que eu não concorde com eles em todos os pontos. So the well-known one here in the States is Al Mohler. Um bem conhecido aqui nos Estados Unidos é o Al Mohler. But John Stonestreet, who's the president of the Chuck Colson Center, is one I don't think is well known, and he's a wonderful brother in thinking through culture. John Stonestreet. Ele é também um nome que não é muito He's the conhecido, president of the Chuck Colson Center. mas é presidente do Chuck Colson Center e que é alguém também que tem feito isso muito bem. So both those brothers I've learned a lot from on this issue. Eu aprendi muito desses dois irmãos sobre essa questão em particular. That's pretty much what I have to say. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Deepak. Uma próxima pergunta que eu gostaria de trazer aqui é uma pergunta difícil, um momento de aconselhamento difícil. Como aconselhar pessoas que estão com pensamentos suicidas? Você acha que você poderia começar para nós? O que nós falamos? Quais práticas nós tomamos para pessoas que estão com pensamentos suicidas? A primeira observação que eu faria, é que não se trata de resolver um problema, mas se trata de aconselhar uma pessoa, Nem todo problema apresentado tem por trás a mesma história. Então eu acho que a gente não pode fugir das rotinas e que são os elementos chaves de um processo de aconselhamento em que você está acompanhando uma pessoa que tem uma situação séria, como um suicídio. E por que eu quero dizer séria, não em detrimento das outras situações? Porque existe um risco de vida envolvido. Então, permeando todo um processo de aconselhamento, praticamente eu também quero garantir de que esse aconselhamento vai ter continuidade, mantendo essa pessoa viva. Então, eu quero medir de alguma forma o risco que essa pessoa está envolvida, Se ela já tentou alguma vez suicídio, eu acho que existe um risco maior dela vir a fazer de novo. Se ela já pensou como ela faria isso, nós estamos também falando com uma pessoa num risco maior. Oi? Se ela já planejou, já fez pesquisa na internet de uma forma menos dolorosa de tirar a própria vida. Nós estamos falando de pessoas que têm um risco maior diante disso. Nem todas as pessoas que falam que vão tirar a vida, de fato tiram. Nem todas as pessoas que nunca falam sobre isso nunca vão tirar. É muito difícil você saber e eu nunca quero correr o risco de simplesmente não acreditar no que ela está dizendo de cara. Em algumas situações, eu não quero ser a última pessoa a saber disso. Então, se eu estou lidando com um menor de idade, se eu estou lidando com um jovem vulnerável, independente do que ela pense a respeito ou não, eu vou ponderar a possibilidade de informar os seus pais sobre isso, com o objetivo de mantê-la segura e sempre observada.
Essa é uma forma prática da gente tratar uma das questões que estão modelando tudo isso, e aí entra o básico de envolver-se com a pessoa, ouvir sua história, de entender como esses pensamentos se desenvolvem, com que intensidade, comunicar toneladas de esperança bíblica, uma pessoa ao ponto de querer tirar a sua própria vida é alguém desesperançosa, e obviamente que o Evangelho é a nossa grande fonte de esperança, eu quero ministrar isso para essa pessoa pensando, tendo pensamentos suicidas, né? Eu quero coletar muitas informações de tudo quanto é tipo, eu não sei o que eu estou procurando, eu estou conhecendo uma pessoa, né? Então eu quero fazer perguntas, eu quero explorar essas perguntas, e aí a partir desse ponto eu já consigo ter uma ideia melhor de que momento e que passagens da Escritura eu posso trabalhar com essa pessoa, justamente ajudando a vencer esses pensamentos que obviamente não honram o Senhor, né? E não é fruto, obviamente, da imagem de Cristo na vida dessa pessoa, né? Então está aqui assim uns primeiros passos, um kit de primeiros socorros, né, para a gente ajudar alguém com pensamentos suicidas, né? Eu sei que tem mais coisas envolvidas e a gente pode desenvolver isso junto aqui, né? Eu acho muito interessante aquilo que o Sacha disse, eu concordo com todos os aspectos, eu acho que ele fez um resumo fantástico daquilo que deveriam ser todos os cuidados, alguns cuidados que nós deveríamos tomar nesse sentido, lembrando de algumas coisas básicas. Quando nós falamos sobre aconselhamento bíblico, quando nós falamos sobre o conselheiro bíblico não está naquela mesma situação de um padre, de um sacerdote da Igreja Católica Romana, na qual aquilo que é contado para ele no confessionário é segredo absoluto, ele não pode revelar aquilo a ninguém. Então, quando uma pessoa chega para se aconselhar comigo ou com qualquer um dos irmãos, a situação dela será mantida em sigilo desde que isso não incorra em risco à vida. A vida dela ou a vida de outra pessoa. Né? Porque se uma pessoa chega para você e diz, olha, estou pensando em matar outra pessoa também. Então, você, nesses casos, e no aconselhamento bíblico isso deve ser colocado de forma bem clara para o aconselhado, que nesses casos eu precisarei, sim, contar para outras pessoas, eu precisarei abrir esse caso, como o Sacha colocou. Se é um adolescente, eu quero conversar com os pais, certo? Se é um cônjuge, eu terei que conversar com outra pessoa, eu quero conversar com quem está envolvido. Talvez alguns outros aspectos que nós deveríamos lembrar é que, de fato, nem todas as pessoas que dizem que querem cometer suicídio cometerão, mas há muito suicídio cometido por acidente. É o camarada que errou o corte que ele havia planejado, é o indivíduo que amarrou a corda em um devido lugar que não deveria, é o camarada que errou na dosagem da medicação em si. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados nesse caso, e eu gostaria de saber algumas coisas mais nesse sentido. Eu gostaria, por exemplo, de uma avaliação médico-psiquiatra desta pessoa. E entenda bem, quando eu digo eu quero uma avaliação médica, em momento algum eu quero uma avaliação psicológica desse indivíduo, eu quero uma avaliação médico-psiquiatra dele, de ou neuro, ou um psiquiatra que vá analisar como está esta pessoa em termos físicos, biológicos, orgânicos também. E eu gostaria de saber se, além de tudo isso, existe um ingrediente, talvez muito mais agravante, que é o consumo de algumas substâncias químicas. Esse indivíduo está utilizando drogas, esse indivíduo está sob uma medicação pesada, esse indivíduo está bebendo, porque todas essas coisas acabam, muitas vezes, contribuindo para com todo o pensamento desta pessoa. Então, além daquilo que o Sacha colocou, eu concordo plenamente, eu teria esses outros cuidados aqui para caminhar com esta pessoa em uma longa jornada. Normalmente isso é aquilo que eu chamo de a dor crônica, ou seja, é uma longa jornada tentando mostrar e ajudar esta pessoa a encontrar a esperança em Cristo Jesus, sempre fazendo aquela oração do profeta Eliseu: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja essa esperança que existe em Cristo Jesus e
nesse momento. Então, acho que caminharia mais ou menos por aí. Amém. Obrigado, Valdeci. Deepak, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Yeah, already both brothers have given such good answers. A couple of thoughts to add in to this. Ambos irmãos, One, every time, I'll stop there and let you translate. Sorry, Benny. ambos irmãos trouxeram respostas preciosas. Eu gostaria de trazer 2 pontos aqui. One of the things you want to factor in, like Sasha had said, is if they've made previous attempts, that makes the whole situation more dangerous. Uma das coisas que você quer ponderar é se a pessoa já tentou se suicidar e torna toda a questão mais perigosa. Because as image bearers, we have a natural fear of death. Como, então, é imagem de Deus, nós temos um medo natural da morte. But once we attempt suicide, attempt to take our life, it begins to diminish that fear. Mas quando nós já tentamos o suicídio, tentamos tirar nossa vida, isso diminui esse medo. Which makes it more scary because when a person's not as scared to kill themselves, they'll take greater risks. O que torna a situação mais temerosa, né? Porque quando a pessoa não tem mais esse medo de perder a vida, ela vai se arriscar mais. And now, a lot of members I deal with, when they hear the word suicide, they panic. Muitos membros que eu lido, quando eles ouvem a palavra suicídio, eles entram em pânico. One of the most important things to do is to have someone discern and assess what the person means by wanting to take their life. Because, well, I'll pause there again. Uma das coisas importantes, né, é entender e discernir o que a pessoa quer dizer com tirar a sua vida. Because sometimes they could be crying wolf. Porque algumas vezes eles podem dar um alerta falso. So they're saying it in order to get attention. Eles estão falando aquilo porque eles querem atenção. And far too many people assume that's what's always going on. Só que muitas pessoas assumem que normalmente é isso que está acontecendo. But that's not always true. Mas isso não é sempre verdadeiro. So it helps to discern how serious the threat is. Então não podemos presumir isso, mas temos que discernir quão perigoso é esse perigo, essa questão. So for example, if they have the means and a plan and the ability to follow through with both the means and the plan, Se eles têm then we're in a much more dangerous position. Se eles têm os meios e um plano e a capacidade, né, de seguir os meios e os planos, então nós estamos numa situação muito mais perigosa. So for example, as Sasha had mentioned, people can research and come up with a plan, like they're going to go buy a gun. Então as pessoas podem pesquisar e vir com um plano, como por exemplo, vou comprar uma arma. So we've moved from a general thought, I want to kill myself, to now a more specific plan. Agora nós estamos indo de um pensamento mais genérico, quero me matar, para algo mais específico, um plano. So we've taken one more step into a dangerous zone. Então nós demos mais um passo numa zona perigosa. But if they then not only think about getting a gun, but they go to the store, they not only have a license, but they purchase a gun, now they have the means. Mas eles não só pensaram em comprar uma arma, mas eles têm uma licença e foram até a loja comprar um revólver. Agora eles têm os meios também. So the plan, the means, but now they have to have the ability to pull the trigger. Então agora eles têm os meios, o plano, mas agora falta, né, a questão da habilidade de puxar o gatilho. And their fear of death is an ally to us to stop them from doing that. E esse temor da morte é um aliado nosso para impedir que eles façam isso. But this is where suicide, I feel, is one of the hardest issues to deal with as a pastor. E esse é o motivo porque o suicídio eu sinto que é um dos assuntos mais difíceis de lidar como pastor. Because it only takes one irrational moment for them to do something foolish. Porque só precisa de um momento irracional para que eles façam algo absolutamente tolo. And so even though they're scared, they can pull the trigger and their life is gone.
E mesmo temerosos, eles têm medo de morrer, ainda assim eles podem puxar o gatilho e perder sua vida. And the devastation then comes from someone committing suicide. E então vem uma grande devastação por alguém cometer suicídio. So what we want to do is take the time to not just simply ourselves get worried and worked up if somebody says they're suicidal. We want to take the time to assess how dangerous is this situation. Então nós não só queremos entender, né, mas queremos averiguar quão perigosa é essa situação. So I would say if you're a pastor especially and you're not sure how to deal with this issue, it will come your way. Se você é um pastor e você não está acostumado a lidar com isso, eu vou dizer para você, vai chegar até você. So it'll serve you to take time to read, to think, and to get help in figuring out how to handle this issue when it shows up at your door. Então vai fazer bem você, né, buscar treinamento, buscar estudo e se preparar antes disso chegar até você. So a lot of what I've learned on this issue has come from being mentored by very gifted biblical counselors and gifted doctors. O que me ajudou muito a ser treinado nessa área foi ser mentoreado por grandes conselheiros bíblicos e grandes médicos. So I appreciate whoever asked the question because it's taking the time now to get equipped before the problem shows up at your door. Então é bom que você tenha perguntado agora, porque você tem o tempo para se equipar antes que o problema chegue até a sua porta. Muito obrigado, Deepak. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Emílio? Não, obrigado. Deepak, eu gostaria de, para concluirmos, que você contasse uma história que você conta várias vezes quando nós estivemos aí, eu estive aí no estágio, sobre aquele caso que uma moça tentou suicidar e quando você foi até o hospital, você teve uma grata surpresa. Eu acho que vai unificar essa temática com a temática anterior. Yeah, well, so we had a very difficult situation of a young woman who had attempted suicide multiple times over the course of about 2 to 3 years. Nós tivemos uma I can't situação remember. bem difícil de uma moça que tentou várias vezes suicídio ao longo de 2, 3 anos. And so it was like 4 or 5 or 6 times she attempted suicide over the course of that time. 4, 5, 6 vezes que ela tentou nesse período. And a lot of people are skeptical about that culture of discipling that Vinny asked me about earlier. E muitas pessoas são um pouco céticas sobre essa cultura de discipulado, né, que me perguntaram antes. Because they have the false assumption that only professionals can handle things like suicide. Porque eles presumem falsamente que só pastores e profissionais podem lidar com casos difíceis como suicídio, por exemplo. And while we do work with counselors and doctors for serious things like this, E apesar de nós trabalharmos, sim, com conselheiros, com médicos em questões como essa, we do not want to exclude the members from caring for members who are in hard places. nós não queremos excluir os membros de ajudar outros membros em situações difíceis. So I got the phone call after this young woman had attempted suicide. Então eu recebi a ligação depois que essa moça tentou o suicídio. And as is typical, I will then go to the hospital to meet that person at the bedside. E como é típico, eu vou até o hospital para encontrar aquela pessoa no leito. So I run to the hospital to go see this young woman who had attempted suicide for a 3rd or 4th time. Então eu corri para ir para o hospital para ver essa moça que tentou o suicídio pela 3ª, 4ª vez. It was my delight to see that 2 single women had beaten me there. Foi minha alegria ver que 2 moças solteiras chegaram lá antes de mim. They had not only arrived as soon as they heard about this, they had ministered to her with the word, prayed over her, and by the time I arrived, they were playing a card game to lighten her spirits. E elas não só chegaram lá antes que eu, mas elas chegaram lá, ministraram a palavra, oraram com aquela moça e agora estavam jogando um jogo de cartas para, né, animar um pouco o ambiente. And I tell that story because a lot of people panic when they hear the word suicide. E eu conto essa história porque muitas pessoas entram em pânico quando ouvem, né, a palavra suicídio. But I understand when we're a supernatural community, we're willing to be invested in each other's lives.
Mas eu entendo como nós somos uma comunidade sobrenatural, nós temos que investir tempo e amor na vida um dos outros. And that includes being invested in the hard things like suicide. E isso inclui investir tempo e amor e cuidado em questões difíceis como suicídio. So when two single women in our church heard the word suicide, they didn't back away. Então, quando essas duas solteiras ouviram a palavra suicídio, elas não recuaram. Rather, what they did is they rushed to the hospital and beat me there. Antes, elas correram para o hospital e chegaram antes de mim. That's exactly what I want. Isso é exatamente o que eu quero. I don't want our members to be scared of the hard things. Não quero que nossos membros tenham medo das questões difíceis. I want them, when they hear hard things like suicide or bad marriage or eating disorders or pornography addictions or drug addictions, I want them to rush to that situation. Eu quero que quando eles ouçam termos difíceis como suicídio ou dificuldade na alimentação, drogas, problemas do casamento, eles corram para trabalhar e ajudar nessa situação. And it obviously takes wisdom and love and patience and grace to be involved in the hard things. E é claro que você precisa de sabedoria, de amor, de paciência, compaixão para trabalhar nessas áreas. But if our members have the Spirit and the Word, they can do something to help. Mas se os nossos membros têm o Espírito e a Palavra, eles podem fazer pelo menos alguma coisa para ajudar. And so those two young women rushing the hospital, beating the pastor there, that's what I think supernatural community should look like. Então essas duas solteiras chegando antes do pastor ilustram o que eu entendo como uma comunidade sobrenatural deve se parecer. And that's the desire of every pastor, that the members would be deeply invested in the other members, even in the hard things. Então é isso que nossos pastores queremos, que os membros estejam se investindo profundamente na vida de outros, mesmo em casos difíceis. So that's our prayer, that we would be willing to come alongside people and shepherd them as pastors, but we'd invest our members so they can do that with us. Então essa é a nossa oração, que sim, os pastores invistam na vida de outras pessoas, mas também que os membros venham junto e também façam isso. Amen. Amém. Muito obrigado, Deepak. Dito isso, Emílio, você poderia nos fechar em oração? Claro. Mas fique aí que nós temos alguns anúncios depois. Oremos. Deus bondoso, é muito bom sabermos que o Senhor não nos deixou sem recursos para lidar com tantas questões que acontecem debaixo do sol. O Senhor nos deu esse livro santo, que é inspirado e útil para todo tipo de situação. E o Senhor nos colocou em comunidades do pacto, sobre os ombros de muitos que vieram antes e que podem nos ajudar com sua sabedoria. Pedimos que o Senhor nos dê um coração humilde e esperançoso no Senhor, para aplicarmos a Tua palavra a toda sorte de situação neste mundo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Amen. Nós tivemos um momento muito abençoador.